É, boa noite a todos e a todas, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o professor Justino e hoje quero trabalhar com vocês um tema que tem estado muito em evidência nos últimos dias. Foi divulgado recentemente os índices do PISA 2018 e, como se não fosse surpresa para ninguém, o Brasil se postou em uma das últimas posições. E quem esteve à frente do índice foi a China. E é justamente aí que eu gostaria de comentar um pouco com vocês. A minha pesquisa de doutorado é, adentrou um pouco pelas questões chinesas. Não é exatamente sobre o PISA. A minha pesquisa trabalha sobre o Exame Nacional do Ingresso ao Ensino Superior no Brasil e na China, que seria o Enem no Brasil e o Gaokao na China. Mas, obviamente, eu fui obrigado a trabalhar com as questões chinesas, a compreender a educação chinesa, e isso me fez poder compreender algumas coisas sobre a educação na China. Eu estive na China, fiquei lá, fui 3 vezes, estudei em 3 universidades chinesas, conversei com vários pesquisadores que trabalham seriamente a questão da educação, e é sobre isso que eu vou comentar um pouco com vocês. O que eu vi na China, o que eu aprendi sobre os chineses, que podem nos ajudar a pensar um pouco a educação brasileira. Este vídeo não é para fazer uma análise crítica sobre o PISA, que tem várias críticas, muito menos a estratégia dos chineses para ficarem em primeiro lugar, mas compreender quais os elementos que eu vi e estudei na educação chinesa que podem nos ajudar, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós podemos pensar aqui sobre a China para nos ajudar. Onde fica a China? Aqui nós temos um mapinha. Olha aqui, aqui estamos nós e aqui está a China. É longe pra caramba, mas nós conseguimos chegar lá. Esse daqui é o mapa da China. É engraçado que os chineses chamam a China, eles brincam que o mapa da China parece uma galinha, né? Onde eu morei? Eu morei aqui, ó, na capital. Beijing, Pequim, mesma coisa. Não vou explicar a diferença não, depois você dá um Google aí e procura, mas é a mesma coisa. Eu morei aqui, ó, em Beijing, que foi um dos lugares que participou do PISA pela China. Essa daqui é a universidade onde eu fiz uma disciplina e que eu apliquei as minhas pesquisas. Essa é a Universidade Normal de Beijing, que é justamente a universidade que trata de questões educacionais. É a referência nacional na formação de professores e políticas educacionais. E foi aí que eu estive. O novo currículo da China está sendo pensado aí. Os professores do país inteiro migram para a Universidade Normal de Beijing para aprimorarem os seus estudos pedagógicos. E é uma universidade de 1902. Não é a mais antiga da China, mas é uma das mais antigas da China. Aí só para provar que eu tive lá mesmo. Aqui o ranking, né, que foi divulgado. Olha lá, em primeiro lugar, então, nós temos a China. Mas tem um detalhe. Não foi a China inteira que fez. Isso já é um problema do PISA, mas eu não vou falar isso. Porque tem um problema sério de amostragem. Mas vamos lá. Na verdade, os chineses escolheram 4 regiões. Pequim, Beijing, a cidade, que é a capital. Então, a capital é uma região especial. Ele, inclusive, tem um processo, o Gaokao, que é o processo de ingresso ao ensino superior, é específico de Beijing. Então, é uma região com uma qualidade educacional diferenciada. A região de Shanghai, que é o centro financeiro da China, Jiangsu e Guangdong. Vamos lá, só para você ver onde fica, hein, essas regiões. Vamos voltar aqui no mapa, ó. Então, aqui nós temos Beijing, que é a capital. Então, você imagina que lá nós temos excelentes escolas, excelentes professores. A Universidade Normal de Beijing está lá. Aqui nós temos Shanghai, que é a capital financeira. Aqui nós temos Jiangsu, que é vizinha a Shanghai. E aqui nós temos Guangdong, que é onde tem a tal cidade de Shenzhen, que é onde se produz grande parte dos eletrônicos que você compra, sai daqui, ó, de Guangdong, Shenzhen. E ali na pontinha de Guangdong tem Hong Kong, que não fez parte desse estudo, tudo bem? Mas está ali e não faz parte de Guangdong. Mas vamos lá. Do que eu aprendi, do que eu vi na China, eu separei 4 tópicos para nós discutirmos. Quais são esses 4 tópicos? Olha aqui. Valorização da carreira docente, confiança na instituição escola,
planejamento, investimento estatal e a relação com o saber. Vamos lá, vou tentar ser sucinto e breve o que eu vi de cada um desses itens e por que eu separei. Primeiro deles, valorização da carreira docente. Se falar que professor foi sempre valorizado na China é uma mentira e eu ouvi isso do meu professor. Ele mesmo disse, professor na Universidade Normal de Beijing, ele mesmo disse que a carreira docente, há algumas décadas atrás, deixou de ser atrativa aos estudantes e muitos não queriam mais seguir a carreira docente. Essa valorização da carreira docente que nós temos hoje na China é recente e é fruto de uma política de Estado pensada. Hoje, um professor na China, ele é uma pessoa extremamente valorizada, um profissional valorizado. Então quer dizer que se eu der aula na China eu vou ficar rico? Não vai. Já te afirmo. Você não vai ficar rico. Se bem que tem uns lá que ganharam muito dinheiro com as aulas particulares. Inclusive agora tem uma lei sobre a questão de aula particular restringindo os horários, porque o pessoal estava procurando muito os professores para aula particular e o camarada trabalhava segunda a sexta, sábado, domingo, o Estado teve que restringir a procura por essas aulas. Mas a questão da valorização do profissional, do respeito à profissão e da valorização financeira para os professores tem atraído muitos estudantes. Isso eu ouvi dos alunos, eu ouvi dos professores da universidade e também ouvi de professores de ensino médio. Agora não pensem também que a China é uma maravilha. Quando me perguntam sobre a China, eu digo o seguinte, pense como o Brasil. Temos regiões extremamente ricas e regiões extremamente pobres. Então nós temos sim na China problema de violência escolar, sala de aula lotada, mas o professor é um profissional valorizado. E junto a isso eu venho o segundo ponto. Confiança na instituição escola. Se a escola ensina o seu filho, você confia na escola. Infelizmente no Brasil, especialmente hoje, nós vivemos um momento em que a escola está sob suspeição. As pessoas desconfiam da escola. Os pais desconfiam da escola sobre o que ela ensina, sobre por que ela ensina, sobre para que ela ensina. As pessoas desconfiam. No Brasil, em geral, não se confia na atividade escolar. Na China, isso não acontece. Eu ouvi isso, os pais não vão à escola. Se um pai aparece na escola, o que os meninos me contaram, os alunos que eu entrevistei, foi o seguinte, se o pai apareceu na escola, deu ruim. Porque a coisa vai ficar muito séria. Porque questões escolares são resolvidas na escola. A escola trabalha a orientação do aluno, a escola trabalha as questões disciplinares com o aluno e o pai, não é que ele está ausente da escola, é que os pais confiam na instituição escola. Infelizmente no Brasil, hoje a instituição escola passa por uma desconfiança. Ao invés de se partir do princípio de que o que acontece na escola é o melhor, porque lá estão os profissionais capacitados para isso, parte-se do pressuposto de que o que acontece lá está errado. E eu preciso questionar e debater. Não quer dizer que não se possa debater e discutir, mas eu estou dizendo sobre a premissa da argumentação. E isso, infelizmente, no Brasil, nós temos vivido com muita frequência. A ideia de que a escola está sob suspeita. Na China, a escola é uma instituição de confiança. Terceiro ponto, planejamento e investimento estatal. Formação inicial. O que é a formação inicial? Ir para a faculdade, a Universidade Normal de Beijing. Você viu o prédio bastante singelo da universidade? Vocês não imaginam a estrutura interna. Não é a coisa mais moderna do mundo, mas é uma excelente instituição. Os alunos têm moradia. Detalhe, a universidade lá mesmo, pública. Todas essas universidades que eu estudei são públicas, mas são pagas. Mas eu posso falar isso sobre outro vídeo. Sobre a questão de ser paga na universidade, tem algumas considerações importantes. Mas o interessante para nós é o seguinte, os estudantes têm apoio para estudar, têm estrutura para estudar e ao saírem da universidade terão emprego, terão bons salários. Como eu disse, se você for professor, você não será um milionário, mas você terá uma condição digna de vida. E isso é importante para pensarmos a educação no Brasil.
a partir do que acontece na China, valorização, planejamento, investimento estatal. Porque quando eu começo a investir na formação de professores, na formação inicial, na formação continuada, na questão salarial, na construção das escolas, nas oportunidades, isso quem faz é o Estado. Quando isso começa a acontecer, ocorre uma valorização da profissão docente. E aí os outros elementos que eu disse aqui anteriormente começam a ser feitos, começam a acontecer. E por último, mas não menos importante, o que eu vi lá que é bastante interessante é a relação com o saber. O que é isso? O que eu percebi na China é que os alunos que eu entrevistei, os alunos da Universidade Normal de Beijing, que é uma das universidades mais conceituadas da China, eles estudam muito. O que é estudar muito? Na pesquisa que eu fiz, mais de 10 horas por dia na escola e entre 2 a 3 horas fora da escola, que eles estudam por dia. Uma das estudantes que estava comigo, me ajudando na tradução, ela disse o seguinte, que ela estudava todos os dias e no domingo ela revisava os conteúdos e no terceiro ano, no final do ensino médio, ela estudava em 3 momentos. Mas para além disso, o estudante brasileiro, em geral, ele entende que estudar é uma ação que se restringe ao momento escolar. O que é isso? Eu entrei 7 horas da manhã na escola e saí 12h30. Sei lá como é que é o seu horário aí. A maioria dos estudantes brasileiros resumem a sua atividade escolar a este período. Eu entrei, estudo, e aí ele estuda, faz as tarefas, mas tocou o sinal, bateu o sino, acabou. Eu não sou mais estudante. E isso eu vi uma diferença grande para os chineses. Se aqui no Brasil bateu o sinal, terminou minha vida de estudante, na China não. Na China, o que eu percebi é que a atividade educacional de ser aluno, essa relação com o saber, ela se estende. Ela se estende para além do tempo escolar. Ela começa no período escolar, mas ela não termina. Eu sou um estudante e eu me dedico a esta atividade. Isso é uma grande diferença que eu vi para os chineses. Se terminou o tempo escolar, a minha atividade escolar continua. Enfim, é muita coisa para falar, é muita curiosidade, mas rapidamente o que eu queria dizer para vocês é isso. Se tem algumas coisas que eu aprendi com os chineses sobre educação, são valorização da carreira docente. Valorize o professor, valorize com salário, valorize com estrutura, valorize com formação. Depois, confiança na instituição escola. A escola está lá para trabalhar com você e não contra você. Se alguém está lá, ele foi formado, ele se preparou para isso. Se você confia em um médico para fazer uma operação, um engenheiro para levantar um prédio, confie num professor para trabalhar com seu filho. Ele estudou e se formou para isso. Planejamento e investimento estatal. Educação não é brincadeira. Educação precisa de investimento e planejamento. Isso não acontece de um dia para a noite. As carreiras de licenciatura só serão as mais desejadas e procuradas se houver um programa sério do governo para isso. E por fim, mas não menos importante, percebam que há uma relação cultural. Isso nós precisamos de exemplo. Se eu tenho um professor bem formado, valorizado, que estuda e estudou, eu tenho um aluno que estuda e irá estudar. O exemplo é um excelente método de ensino. Se eu tenho um professor que estuda, eu tenho um aluno que estuda. Vamos melhorar essa nossa relação com o saber. Não é chegar na escola e ter sofrimento. Eu preciso chegar na escola e ter, como os chineses responderam, relacionar o ensino médio com autorrealização. É isso que nós precisamos. É isso que eu aprendi um pouco. Isso fez parte da minha pesquisa. Tá aí, me adicionem de cá, né? Cá, isso. Eu vou aprender. Me adicionem lá no Instagram. Esses aqui foram os órgãos que financiaram esta pesquisa. A Universidade de Brasília, o Instituto Federal Goiano, a Fundação de Pesquisa do Distrito Federal e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigado a todos
Espero ter contribuído um pouco para essa valorização. Aprendamos com os chineses. Vamos valorizar a carreira docente e confiar na escola. Obrigado a todos vocês.